Padre Júlio Lancelotti trabalha há 36 anos na assistência à população de rua e pessoas carentes de forma geral. Um missionário da fé, compaixão e amor ao próximo. Um verdadeiro cristão. Ainda assim, vira e mexe, ele é alvo de ameaças, às vezes até presenciais. Dessa última vez aconteceu depois de uma série de ataques nas redes sociais e ele acabou sendo defendido pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Uma defesa, eu diria, bem marromenos, que deixava claro que o padre era um, abre aspas, incômodo necessário. Aí eu lhe pergunto, como manter a fé no ser humano em meio a tantas ameaças e ainda ser acusado de ser um incômodo, ainda que necessário, padre? Como é que funciona isso? Na verdade, padre, antes, só para esclarecer para todo o Brasil, foi essa semana passada, realmente o senhor estava na rua fazendo o seu ofício e o senhor foi ameaçado? Sim, porque houveram muitos ataques e criminalização, culpabilização, e acabou uma pessoa passando de moto e me xingando e dizendo que eu defendia noias, e depois ainda ameaças contra os moradores de rua, os catadores, dizendo que ia meter fogo neles. Então é toda uma situação desafiadora, difícil de se vivenciar, mas que não pode tirar a nossa esperança, não pode tirar de nós a coragem de enfrentarmos os desafios. Não há caminho de libertação sem enfrentamento, sem desafio e sem dificuldade. Mas é que eu lhe pergunto, como manter a fé no ser humano? Porque eu vendo o ser humano que atualmente, porque não é de hoje, né, padre? Volta e meia acontece isso com o senhor, não foi a primeira vez. Mas como a gente pode manter a fé, não desistir, como o senhor, não desistir do ser humano, desse ser humano que se mostra tão agressivo, tão intolerante? Porque também o ser humano tem ternura, tem bondade, tem gratidão, tem paixão. Nenhuma pessoa é uma coisa só. As pessoas têm múltiplas facetas. E eu acredito que nós temos que olhar para nós mesmos, imaginar que Deus nos ama com paixão imensa de nós e que nós devemos ser assim também. Padre Júlio, eu vi uma fala, estudando e lendo as suas coisas, eu li uma fala sua que eu gostaria que, se possível, o senhor comentasse, que falava sobre rebeldia e dizia assim, eu acho que a rebeldia em uma sociedade como a nossa é um imperativo. Uma dose de rebeldia significa que você não se domesticou a esse sistema que é tão injusto, tão excludente. Quer dizer, a visão de que essa dose de rebeldia é necessária para não normalizar esse tipo de situação de desigualdade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, porque eu adorei essa fala, assim. Então, nós vivemos um mal muito forte que se chama normose. A normose é estarmos tão adaptados a esse sistema que não somos mais capazes de contestar. Então, numa sociedade machista, tem que ter uma rebeldia feminina. Numa sociedade homofóbica, transfóbica, tem que ter uma rebeldia da diversidade. Numa sociedade heteronormativa, tem que ter uma rebeldia de gênero. Numa sociedade branqueada, tem que ter uma rebeldia da negritude. Então, cada grupo que é oprimido tem que se rebelar contra a opressão. Rebelar-se o que é? É não aceitar que essa opressão destrua a vida. Vai se falar sobre a questão da violência contra a mulher. Então, como é que nós vamos vencer essa misoginia que passou a ser normótica? É normal. Essa cultura do estupro que atinge de maneira tão violenta a nossa sociedade. Então, nós temos que nos rebelar. Eu acho que a rebeldia
é um sinal de saúde mental. Dentro desse universo da normose, dentro desse universo da naturalização das aberrações que a gente vê, das injustiças que a gente vê, que as pessoas não são mais tocadas, o que o senhor falaria hoje para os jovens? Como tocar os jovens com sentimento de humanidade? Eu diria para os jovens que sejam livres, que busquem a liberdade. O jovem, já dizia São João 23, ele quer a liberdade, a justiça e a verdade. É o que os jovens querem. Os jovens não querem ser enganados, não querem ser oprimidos, eles têm que ser livres, eles têm senso de justiça. Então, a juventude é muito diversa, não existe uma juventude só, mas todos os jovens, os da periferia, os que estão em outras situações, eles não querem a mentira. Uma coisa horrível para o jovem é você mentir, é ser injusto, é faltar com a liberdade, tirar dele a liberdade que o faz crescer. Então, como o Papa Francisco pediu aqui no Brasil, que os jovens não tenham medo de questionar, de fazer barulho, de ser felizes, de dançar, de sonhar, de buscar a alegria de viver. Acho que isso que os jovens precisam, ter a alegria de viver. Eu vejo tantos jovens pelas ruas, frustrados, sem conseguir trabalho, sem ter uma... Eles falam para mim, padre, arranja uma camiseta, eu estou com frio, arranjo um agasalho. No fundo, eles estão dizendo, cuida de mim, olha para mim um pouco. Eu estou com fome, padre. Então, eu ouço muito eles dizerem isso. E eu sempre, quando os encontro, faço esse gesto para eles. Estamos juntos. Aqui em São Paulo, a gente fala muito, estamos juntos. Então, eu digo para eles, a gente está junto, saúda, e é o olhar. Olhar para esse jovem e perceber que eles têm sentimentos, que eles têm emoções, que nós temos que aprender com eles, não só ensinar. Eu digo muito para os jovens isso. Questionem, perguntem, não aceitem tudo pronto. Rebelem-se. Foi muito bom a Mônica tocar nesse ponto da juventude. Eu fui uma jovem de igreja da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, que é sua madrinha. Eu estava olhando hoje no seu Instagram e a gente tinha muito essa sede de voluntariado, muito essa sede de ir para a rua. E é muito bom a gente ver quando um sacerdote que realmente, através da sua ordenação, personifica todos os ensinamentos que Jesus deixou. É nessa cristandade que eu acredito. É nessa cristandade que apoia os LGBTs, que entende que o racismo estrutural deve ser debatido nas igrejas, que entende que a gente tem que falar do machismo, que a gente tem que falar de todas essas questões e que a gente tem que trazer isso para a comunidade, porque o sacerdote é esse pastor, é essa pessoa que conduz as ovelhas e que também fala de política nas igrejas. E o trabalho que o senhor faz é um trabalho extremamente importante, trabalho político. Eu fiquei tão envolvida, esse trabalho que o senhor faz com os LGBTs também é tão lindo, que eu fiquei querendo saber como é que eu posso ajudar. De repente, alguém que está assistindo um programa, que quer ser um voluntário, que quer fazer parte, alguém que de repente não é da mesma religião, mas que quer também acolher a sua causa. Como é que a gente faz para fazer parte também? Então, através das redes sociais, eu às vezes dou algumas indicações, as pessoas podem procurar, fazer contato. Mas eu acho que tem coisas que todos nós podemos fazer. Não discriminar, não ter preconceito, falar com as pessoas que estão na rua, desconstruir toda a LGBTfobia, sermos mais solidários, saudarmos as pessoas, termos um sentido de acolhimento. Tem coisas que todos nós podemos fazer, tem coisas que nós temos que fazer juntos, e tem coisas que nós podemos fazer sempre. Nós precisamos desconstruir o machismo, precisamos desconstruir a cultura do estupro. Quem me acompanha no Instagram, lá eu ponho algumas indicações,
recebo muitas solicitações. Nós temos aqui em São Paulo, como pelo Brasil todo, muitas ações que podem ser ajudadas. Mas, principalmente, eu acredito que nós temos que fazer uma mudança de nós mesmos e mudarmos as estruturas da nossa sociedade. Eu tenho que partilhar o pão agora com quem está com fome, mas eu tenho que lutar por uma sociedade justa e fraterna. Sabe, Astrid, me marcou demais nesses últimos dias a morte de Dom Pedro Casaldário, o místico, poeta, o basco espanhol, que foi sepultado na beira do rio Araguaia, junto do cemitério indígena dos esquecidos. Ele não viu o que ele sonhou. Inclusive, nos últimos tempos da vida dele, houve um retrocesso muito grande na vida do nosso povo. Mas ele é uma semente plantada. Então, acho que nós não podemos perder o senso da história. Nós fazemos parte de uma luta. Eu gosto muito de pensar que eu faço parte da luta de Zumbi, que eu faço parte da luta de Antônio Conselheiro, que eu faço parte da luta da Margarida Alves, que eu faço parte da luta dos lanceiros negros da Revolução Farroupilha, que eu faço parte de toda a luta do Sem Terra, da luta das mulheres. Você sabe que quando você falar dessa questão da violência contra as mulheres, eu convivi muito tempo com as mulheres presas na penitenciária feminina. E, às vezes, até em rebeliões das mulheres, elas mandavam me chamar e um dia me trocaram com os reféns. E eu fiquei a noite inteira lá no presídio feminino, acompanhando toda a luta daquelas mulheres. Então, a gente perceber o quanto na nossa sociedade machista a mulher é massacrada. Então, eu tenho que fazer parte dessa luta. Eu não preciso ser mulher para lutar pelo direito, pela liberdade das mulheres. Eu não preciso ser negro para ser aliado da luta do povo negro. Eu não preciso ser indígena para estar do lado dos povos indígenas. Eu não preciso ser morador de rua para estar junto deles na luta pela vida e pela dignidade dos moradores de rua. Eu não preciso ser da comunidade LGBT para lutar contra a homofobia. Então, isso todos nós podemos fazer. Mas a gente precisa, padre, ser cristão e ter um olhar de empatia para o outro, porque a gente vive num momento que as pessoas se dizem muito cristãs, mas não olham para a empatia com o outro. E o senhor faz um exercício na sua conta do Instagram muito bom. O senhor posta de tanto em tanto uma foto falando: hoje eu encontrei com Jesus Cristo. E o senhor sabe, padre, que toda vez que eu olho uma foto daquelas, que é de um morador de rua, eventualmente mais cobertos, eu falo: e não é que ele encontrou mesmo? Porque eu imagino que se ele estivesse aqui andando, ele não estaria numa suíte presidencial, ele estaria ali na rua, ele estaria lá no chão, ele estaria descalço com aquela turma toda dele, com aquelas outras pessoas. As pessoas têm que entender que quem está na rua não está na rua porque quer. Foi uma circunstância que os levaram até ali. Padre, o senhor vê que essa situação, o senhor com tantos anos, qual é o seu olhar hoje? As coisas estão melhorando, as coisas pioraram? O que está acontecendo? Olha, Astrid, eu acho que desafios na história sempre nós tivemos. Sim. Momentos difíceis. Já teve o Nero que pôs fogo em Roma, já tem aqueles que debocham do incêndio no Pantanal. Então, calamidades sempre nós tivemos. Nós tivemos, agora nesse tempo de pandemia, eu tenho pensado muito nos santos que foram para a rua das grandes pestes, como São Luís Gonzaga, como São Carlos Borromeu, como São João Eudes, que conviveram com epidemias gravíssimas e alguns deles ficaram contaminados e morreram. Momentos difíceis nós sempre tivemos. O que nós não podemos deixar de ter é a esperança, é a coragem, é a força
de estar junto dos que sofrem. Nós temos que ter um lado, o lado do fraco, o lado do pequeno, o lado do que está esquecido. Então, dificuldade nós vamos ter sempre. Não tem nenhum momento da história que tudo estava bonito. Nós já tivemos um momento que a Maria Antonieta disse: não tenho o que comer, como um brioche. Nós já vimos tudo o que sofreu Martin Luther King, nós vimos o que sofreu Joana d'Arc, o que a vida, eu tenho falado muito de Santa Marina, o que foi a vida de Santa Marina, que é a protetora dos difamados, dos injuriados e dos caluniados. Eu gosto muito de ver a vida dos santos e ver como é que eles foram corajosos. Também. Às vezes a gente mistura um pouco, por exemplo, os santos negros, como São Martinho de Lima, como Santa Josefina Batista, que foi escravizada. Então, eu olho para essas pessoas e vejo os desafios que eles tiveram que sofrer, os desafios que eles tiveram que enfrentar, e a coragem de não desanimar, de não desistir. Então, esse é o caminho que nós temos que ter. Cada época da história terá sua dificuldade, mas também terá sua possibilidade. Então, nem pessimistas, nem alienados. Nós temos que sempre ser contextualizados. Padre, só assim para encerrar esse bloco, o senhor recebeu uma ameaça física e nas redes sociais muita inflamação para que chegue nessas ameaças físicas aí. Lhe foi oferecido uma escolta. O senhor negou mesmo? Eu não quis ter uma escolta, Astrid, porque eu vou ficar escoltado e o povo da rua torturado. Eu vou ficar escoltado e ele abandonado. A minha escolta é não fazer mal para os moradores de rua. Se eles não forem maltratados, eu não estou em risco. O meu risco é o sofrimento e a dor deles. Por isso eu não quero privilégios. Uma coisa que eu não quero é ter privilégios. Por que eu sou melhor que eles e vou ter escolta? Eu gostaria que eles fossem escoltados, então. A escolta do morador de rua é ter uma cama limpa para dormir, uma porta para poder abrir, um quarto para poder entrar, uma mesa para poder estar, a mesa para poder partilhar o pão. Essa é a segurança que nós queremos. Eu não quero privilégios, não quero agentes do Estado me guardando como se eu fosse um objeto. Eu quero estar junto do povo que eu escolhi amar e conviver. Ele é muito lindo.